Olá, seja muito bem-vindo aqui ao novo podcast E Se? O meu nome é Pedro Figueiredo e este é um novo podcast que vai juntar duas áreas que eu considero muito interessantes, a saúde e a filosofia. Este primeiro episódio será exatamente para me apresentar e explicar um bocadinho em que é que isto vai consistir, para depois poder tomar a sua decisão e pensar se vale a pena continuar-me a ouvir ou não, mas peço-lhe que dê aqui o benefício da dúvida e ouça pelo menos um segundo episódio onde nós já vamos entrar a fundo nestas áreas. Então, primeiro episódio, e parece sempre que há aqui uma necessidade ou de me apresentar, e eu vejo que há esta necessidade um bocadinho para criar uma pseudo-autoridade, que é porque é que eu hei de ouvir o Pedro falar, quem é que ele é. Portanto, não só quem está desse lado, se calhar precisa de algum background de quem está aqui e pensar, bom, ok, faz sentido ouvir porque ele é isto, isto e isto, e deste lado, para preencher talvez o meu ego, falar um bocadinho sobre mim, dizer o que é que eu já fiz, o que é que não fiz, mas ainda assim, ainda que me pareça que, na verdade, poderíamos simplesmente ouvir alguém aqui a falar e a colocar questões, se calhar, interessantes para nós, eu vou na mesma fazer aqui uma breve apresentação, tentando exatamente não alimentar demasiado o meu ego e que ela sirva apenas para contextualizar o porquê deste podcast, porque é que eu resolvi avançar com esta nova aventura. Então, o meu nome é Pedro Figueiredo, mais uma vez, eu tenho 42 anos, sou um dos responsáveis pelo estúdio Bambu Forte e Flexível. É um estúdio, é um ginásio em Odivelas que procura trazer, acima de tudo, saúde para os seus alunos. Saúde através de 4 áreas: exercício físico, nutrição, massagens e terapias e health coaching. A minha experiência profissional eu estou na área do fitness como personal trainer há 20 anos, hum, mas entretanto nessa experiência, que nunca foi interrompida, eu acabei por alguns anos atrás também entrar na área do coaching. Porquê que eu entrei na área do coaching? Porque a verdade é que eu durante a minha faculdade praticamente não estudei, fiz os mínimos, eu não gostava de estudar e na verdade nem sabia bem porque é que estava naquela área, deixei-me levar para a área do desporto e depois logo se vê. Mas depois, quando saí da faculdade e comecei a trabalhar como personal trainer, finalmente, por algum motivo, descobri prazer nessa profissão e isso fez com que eu automaticamente quisesse estudar um bocadinho mais sobre essa área e a pouco, percebendo o impacto que o treino, neste caso, tinha na saúde dos meus clientes, eu realmente comecei a tornar um bocadinho obsessivo com o estudo do corpo, da biomecânica, do treino e tornei-me assim uma espécie de nerd ou geek do exercício físico. Mas a verdade é que os anos foram passando e eu, para além da parte de personal training, depois veio mais à frente uma área de coordenação técnica, comecei-me a perceber que, na verdade, apesar de eu ter muito conhecimento técnico, portanto, normalmente até em testes seria se calhar um dos instrutores que demonstraria mais conhecimento, nem por isso os meus clientes tinham mais resultados. Nem por isso eu sentia que tinha mais sucesso que outros colegas. Ah, e essa foi uma primeira, digamos, chapada para eu perceber que quando estamos a lidar com pessoas, claro que conhecimento é muito importante, porque eu não quero, acima de tudo, lesionar os meus clientes, eu quero fazer coisas que façam sentido, mas a verdade é que há uma relação. E essa relação não pode ser só baseada nas linhas e nos vetores de força e quais são os músculos e as ações dos músculos e por aí fora, a fisiologia. Não, existe um lado de relação e que eu comecei a perceber que eu não tinha isso de todo desenvolvido em mim, nas minhas relações pessoais, nas minhas relações profissionais, e daí veio o coaching. Uma segunda chapada foi porque eu, na minha relação pessoal com a minha esposa, aqui há uns anos atrás, tomei a decisão de me separar. Felizmente para mim, tomei a decisão de voltar e felizmente para mim fui aceito. Mas nesse processo
de separação, eu acabei por também levar mais uma ou outra chapada e perceber que, de facto, quando nós queremos mudar alguma coisa, se não for focado em nós mesmos e se achamos que tudo o resto é que tem que mudar, o processo torna-se mais difícil porque são coisas que eu não controlo. E foi aí que entrou o coaching. Começou por ser algo virado para mim, a nível pessoal, para eu mudar, mas depois isso automaticamente transferiu-se para a minha relação com amigos, mulher, filhos, clientes, alunos. E aí sim os resultados começaram a mudar. Eu consegui finalmente aplicar o conhecimento técnico ao conhecimento das relações. E é aqui que o nosso, o nosso estúdio do Bambu também foi mudando e percebendo cada vez mais que a relação um para um com cada cliente que entra pela nossa porta é muito importante. Não é mais um número, é uma pessoa, um indivíduo que tem as suas características muito específicas e que nós, na relação com ele, se quisermos realmente ter algum impacto positivo, temos que ter isso em conta. E por isso, também na nossa atividade profissional, nós, desde o exercício físico, em termos de treino, fomos evoluindo até para cursos, formações que dávamos aos próprios alunos para acrescentar valor, para acrescentar conhecimento. Mais tarde vieram retiros de saúde e agora veio esta nova aventura que me quis propor, que foi criar um podcast, porque eu senti, e já vou explicar, uma necessidade da minha parte, mas também senti necessidade por parte de alunos em obter mais conhecimento de uma forma simplificada, de uma forma que faça sentido, de uma forma que seja, como se costuma dizer, cientificamente comprovado. Ok, então, porquê então aqui o podcast agora mais a sério? Este podcast vai realmente tentar juntar a área da saúde, que é a minha área de atuação, através do movimento, da nutrição, da gestão do stress, do descanso, mas ao mesmo tempo com a área da filosofia, filosofia, área em que nós realmente questionamos ou fazemos refletir sobre as questões fundamentais da nossa experiência humana, porque a verdade é esta: os resultados que eu tenho na minha saúde derivam da maneira como eu penso e como vejo as coisas, da minha perspectiva sobre as relações, sobre a minha vida, sobre o que eu acho que é importante, o que é que está certo e o que é que está errado. E, portanto, uma tem impacto na outra. E a outra, se eu estiver bem, também pode ter impacto na segunda, ok? Portanto, saúde e filosofia. Eu creio que irei fazer alguns episódios, se calhar muitos deles focado na área da filosofia, precisamente porque eu percebo que agora, daqui a uns anos para cá, que se eu não mudar a maneira como eu penso, eu não consigo mudar o meu comportamento, logo eu não consigo criar novos resultados. Portanto, de nada serve só dizer faz assim, faz assado, treina X vezes, come não sei como, porque isso a maioria das pessoas já sabe mais ou menos o que é que está certo ou errado. A questão é porque é que as pessoas não fazem. Porque realmente ainda não lhes fez sentido na maneira delas serem, de pensarem, para que isso torne uma coisa quase natural. De vez em quando, acho que vou fazer aqui alguns episódios um bocadinho mais pragmáticos, no sentido da saúde, de realmente propor, talvez, ou mostrar algumas sugestões ou ideias que possam vir a ter impacto na saúde, e são sempre coisas que eu tento sempre que implique o mínimo tempo possível, o mínimo de dinheiro possível e o mínimo de energia possível. Porque assim é mais fácil nós realmente implementarmos essas ideias. Então, voltando só aqui um bocadinho atrás, não me quero perder muito e quero que estes episódios também sejam assim um bocadinho mais concisos, não fiquemos aqui 2 horas a falar, porque isso para mim seria até realmente fácil, principalmente quando estou a falar sozinho e estou só a pensar, mas vou tentar aqui ser um bocadinho mais claro. Então, porque um podcast? Eu, enquanto nerd de conhecimento, porque eu
aprendi a gostar de estudar e estou sempre a querer saber mais. As minhas três grandes fontes de conhecimento são as pessoas que estão comigo no dia a dia, as suas experiências, os livros e os podcasts, que agora estão na moda, não é? Então, o que é que me tem acontecido ultimamente? É que quando eu vou para uma livraria, que antes perderia horas e queria sempre comprar livros, agora eu entro numa livraria e não sei porquê, eu sinto sempre que não vale a pena comprar um livro, porque quase que o título diz tudo. Eu já nem preciso de ler o livro. O título está ali e pum, eu já retirei assim, o sumo daquele livro e não há muito que aquilo me possa dar. Podcasts, idem, aspas, aspas. Vejamos, ou pelo menos um modelo normal a que eu estou habituado a assistir em podcasts, é alguém que entrevista um suposto guru, e é guru porque é influencer, porque tem muitos seguidores, tornou-se conhecido, e como é conhecido, vou entrevistar porque isso é bom para ele, é bom para mim, nós crescemos os dois, a nossa audiência, mas na verdade ele é apenas tornou-se uma autoridade, que também havemos de falar sobre isso mais à frente, uma autoridade só pelo número de seguidores. E o número de seguidores, na verdade, eu se quiser ter seguidores, gasto algum dinheiro, e daqui a uns tempos tenho muitos seguidores, mas eu não quero ir por esse caminho. Mas normalmente, num formato desses de guru entrevista guru, influencer entrevista influencer, os episódios são isto. O que é que tu fazes? Diz-me o que é que eu tenho que fazer e o que é para eu fazer igual a ti, porque se eu copiar, tu dizes-me que eu vou ter o mesmo sucesso que tu supostamente tens. E é um bocadinho isto. Eu ouço para copiar, para depois tentar imitar. Bom, se calhar funciona para uma ou outra pessoa, mas a percentagem de pessoas que realmente consegue aplicar a mesma fórmula e ter exatamente o mesmo resultado é mínima. A maioria nem sequer consegue aplicar a fórmula. Os que conseguem, muitos não resulta com eles porque a fórmula não é deles, é da outra pessoa que tem um contexto completamente diferente e no final, no máximo, se calhar, eu até copiei, esforcei-me para copiar aquela fórmula e dou comigo frustrado porque não resultou. Portanto, não me faz muito sentido. Então eu comecei a pensar que o que eu realmente gostava de ver num livro ou de ouvir num podcast seria alguém que me achocalhasse, que me fizesse o meu cérebro agitar e pôr em causa determinadas coisas que eu já sei. Porquê? Porque ao pôr em causa, realmente o que vai acontecer é que o meu cérebro tem um estímulo que vai ter que se adaptar, ele não pode ficar na mesma. Ele foi posto em causa, ele agora vai ter que refletir sobre isto. Se calhar vai chegar à mesma conclusão, se calhar não, se calhar vai chegar a uma conclusão mais interessante, porque aquela já não serve, e essa nova conclusão então vai-me dar uma nova capacidade de fazer e de depois ter o resultado, seja lá ele qual for. Ok? Então, este podcast chama-se E se, porque e se é um bocadinho a forma como a ciência evolui. A ciência evolui colocando hipóteses. Ok, será que blá 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 blá? Vamos fazer um estudo e vamos comprovar se conseguimos desmentir esta hipótese ou se esta hipótese realmente é comprovada e aí torna-se uma realidade, ok? Então este podcast é exatamente isso. Eu vou tentar fazer isto sempre num formato de colocar uma hipótese e depois irmos refletir sobre essa hipótese. Será que sim? Será que não? Vamos pensar sobre o sim, vamos pensar sobre o não e depois, na verdade, a conclusão a que temos que chegar não é aquela a que eu chegar. Porque aquela que eu vou chegar na minha reflexão há de ficar para mim e quem estiver aí a ouvir há de estar a fazer essa mesma reflexão e depois você há de chegar à conclusão que lhe mais convier. Nós não temos que ter a mesma opinião, nós não temos que ser todos iguais, não temos que achar todos as mesmas coisas certas, não certas, ter os mesmos gostos e por aí fora, porque isso também há de ser tema para outro episódio, mas parece-me que não teria muito interesse. Portanto, vamos sim a expor-nos a esta possibilidade
de vir a pensar de maneira diferente. Vamos sujeitar-nos a algo que põe em causa o que eu penso. Acho que isto é o mais interessante e acho que esta é a maneira melhor para aprendermos, para mudarmos. Ok? Bom, então está explicado aqui um bocadinho o podcast. Já expliquei que tipos de episódios é que vamos ter. Vamos ver em que é que isto dá. Eu estou mega disponível para receber feedbacks construtivos, seja sobre a minha comunicação, seja sugestões sobre temas, porque quando pensamos, por exemplo, em filosofia ou pensamos nas coisas que realmente são importantes na nossa vida, isto nunca mais acaba. Relações, parte profissional, parte saúde, finanças, sei lá. Não é, como eu não estou aqui para dar propriamente conselhos e dizer o que é que deve ou não deve fazer, só vamos pensar, torna-se possível isto nunca mais acabar. Porque há sempre temas, há sempre questões que nos desafiam no nosso dia a dia e que são interessantes e são importantes pensar, em vez de mantermos simplesmente no piloto automático e, olha, pode ser que eu esqueça isto. Não. Todos nós temos desafios. Eu também pensei aqui para este podcast se os episódios seriam simplesmente eu sozinho aqui a falar. Talvez já pensei na hipótese de também fazer algum tipo de entrevista ou de diálogo, mas é um diálogo, não é com um influencer disto ou daquilo. É com pessoas normais, pessoas que pensam, se calhar muitas delas vão de pensar de maneira diferente da minha, e nós vamos conversar. E a própria conversa, e você que está desse lado, estar a assistir a esta conversa, é como se estivesse dentro desta conversa e vai estar a refletir pontos de vista diferentes, questões diferentes, e isso também eu estou a pensar, ok? Portanto, este é o formato. E pronto, eu acho que por hoje está a minha apresentação daquilo que realmente me pareceu que interessasse para justificar o meu background e porque é que este episódio, ou este podcast surge, como é que ele vai funcionar. Esperemos sempre que eu consiga que os episódios sejam relativamente curtos, para que seja possível ouvir, mas acima de tudo estarei sempre disponível para receber feedbacks, sugestões. Eu espero que me acompanhe pelo menos por mais um episódio, ainda que eu saiba que não há uma segunda hipótese para criar uma boa primeira impressão, e partilhe com quem achar que poderia achar interessante este tipo de perspectiva sobre um podcast. Da minha parte, muito obrigado, mais uma vez, até à próxima, até um próximo episódio e até lá, cuide de si.